Desde o início da humanidade, só teve uma coisa que afligiu todo o nosso planeta e todas as pessoas que vivem nele da pior maneira possível. E essa coisa somos nós, os próprios humanos. A maior maldição se chama Marrito! Salve meus queridos, aqui é o Gustavo e sejam bem-vindos a mais um vídeo no canal Colisão Pop. E hoje nós vamos falar sobre o quê? Sobre a maldição que poderia se tornar a mais poderosa de toda a obra em Jujutsu Kaisen. Como vocês sabem, o Marrito ele é o medo principal, que é o medo da própria humanidade. E diferente dos outros medos que se originam de catástrofes, animais, fobias, essas coisas, o Marrito ele se destaca por ser um medo mais especial, por assim dizer. Porque é o medo dos humanos sobre os humanos. Porque querendo ou não, no mundo de Jujutsu, como as pessoas não têm conhecimento das maldições, a maior coisa que pode afligir os seres humanos de lá são os próprios seres humanos. Com guerras, com abusos, violência, assassinato, todas essas coisas que nós temos no nosso mundo. E o mais interessante do Marrito é que, como o Sukuna ele cita na luta contra o Jogo, ele fala que o Jogo ele devia se soltar e abandonar esse caminho que ele está seguindo para se tornar um humano. Porque para ele, uma maldição para alcançar o ápice de seu poder e de suas habilidades, ele tem que se tornar algo mais bestial, se entregar aos seus desejos, não querer ser algo similar ao humano, querer se soltar. O Jogo, o erro dele na obra foi ele não ter se soltado e não ter incendiado tudo pela sua frente. Porque depois de ele ter conhecido o Gojo, ele simplesmente se acovardou. Ele se destacou e quis focar em ser humano, essas coisas que não é o que uma maldição deveria se focar. Uma maldição deveria se focar em ser uma maldição e causar o mal a todos à sua volta e aos seres humanos. Já o Marrito, agora entrando um pouco mais sobre as habilidades e depois um pouco mais pra frente no vídeo sobre a sua personalidade, por que ele seria tão promissor como uma maldição e talvez a mais poderosa. O Marrito ele tem uma habilidade que é bem simples na verdade. Ele possui a habilidade e a técnica dele que é a transfiguração inerte. O que ela faz? Pra mim, na minha opinião, e eu acho que talvez de bastante gente, ela em si é a habilidade única mais poderosa da obra. Eu acho que ela se sobressai tanto ao copiamento do Yuta, tanto ao santuário do Sukuna e até a técnica do Gojo. Porque querendo ou não a técnica do Gojo como uma só, ela é bem fraca. A não ser que o usuário da técnica dos 6 olhos tenha o Mugen também, o infinito, ele não vai fazer absolutamente nada, porque o consumo de energia dele vai ser muito alto e ele não vai conseguir lutar nem mesmo por minutos. Já o Marrito com a sua técnica de transfiguração inerte, é inacreditável o que ele pode fazer com você. Não é denominado na obra toda se existe um limite para a transfiguração dele. No caso, se você for mais forte que ele não vai conseguir te transfigurar. O único ser que conseguiu evitar a transfiguração inerte foi o Nanami, por um momento de sorte e reflexo, que não é explicado como isso é ocorrido. Ele só basicamente é tocado e não é transfigurado. Nós podemos teorizar que nessa parte o Nanami, por ser uma representação tão boa de um humano bom, tá ligado? Realmente o Nanami ele talvez seja um dos seres humanos mais bondosos e generosos do Jujutsu inteiro. E talvez o personagem mais humano em si da obra. Tem vídeo no canal falando sobre o Nanami, inclusive, se você quiser dar uma olhada, ele explica muito bem essa coisa do Nanami ser humano, como a bondade dele é genuína. E o vídeo é excelente, se você quiser dar uma olhada aí. E talvez até a própria força de vontade do Nanami tenha combatido a maldição que é o Marrito em si. Mas isso é só especulação e como nós vimos, terminou com, infelizmente, ser transfigurado e explodido. A técnica do Marrito, no momento que ele te encosta, ele consegue remodelar o seu corpo e sua alma. Nesse momento ele fala que é só a alma, mas ele mexe no corpo também, isso é fato, porque ele altera seu físico e sua personalidade. Chega um momento que ele altera tão poderosamente sua alma que o ser humano ele começa a quebrar e ele começa a perder a consciência, por causa que a alma não aguenta a transfiguração em si, de uma maneira muito forte. O Marrito também, a técnica dele transforma ele no melhor suporte da obra inteira, é inacreditável, por causa que ele consegue te curar de qualquer coisa. Até o Mekamaru, que tem restrição celestial, que destrói completamente o corpo dele, trazendo para ele o benefício de uma energia amaldiçoada quase infinita, que ele consegue acumular. Com um simples toque da mão dele, ele consegue curar completamente o Mekamaru, sem causar nenhum defeito no corpo ou na energia amaldiçoada que ele tem. E sem oferecer absolutamente nada em troca. Ele simplesmente toca em você e você tá completamente curado de qualquer doença, qualquer ferimento ou qualquer debilitação que você tem no seu corpo. Agora falando um pouco mais da expansão, se você analisar toda a obra de Jujutsu, todas as expansões de domínio são a manifestação máxima do poder do usuário. O Marrito, o diferencial dele é o seguinte: se você pensar de uma maneira mais psicológica, uma expansão de domínio também pode representar o que está mais dentro do seu ser. Como por exemplo o Gojo, o vazio ilimitado dele é o quê? O Gojo, quando ele desbloqueia a expansão de domínio dele, é depois que o Geto morre. Quando o Geto morre, ele perde a única pessoa que realmente completava ele, o único amigo que ele considerou sua vida toda, a pessoa mais importante, trazendo pra ele uma solidão e um vazio ilimitado. Quem diria, não é mesmo? Não faz sentido? Não é genial? É genial, genial. Genial. Agora o Marrito, qual que é a representação dele? Como ele é o medo da humanidade, qual é o problema desse medo?
humanos estão em todo lugar. Não importa onde você veja, eles estão do seu lado, eles estão longe de você, eles estão nas notícias, em qualquer lugar. A expansão de domínio dele, ele manifesta esse medo no máximo dele. Por causa que o medo da humanidade, o maior problema dele é que ele pode vir de qualquer lugar, porque ele está em todo lugar. A humanidade, tudo que ela toca, ela corrompe e deturpa. Ela faz isso com os animais, ela faz isso com o próprio ecossistema dela e ela faz isso com os próprios humanos. Isso representa tão bem a técnica do Mahito e chega a ser tão poético como é bem explicado na obra. Tipo, é um negócio simples, tá ligado? Ele remodela você, tá ligado? Só que se você pensar mais profundamente, é um negócio genial, tá ligado? A Gege é simplesmente fantástica quando o assunto é escrito. Agora eu quero falar um pouco do porquê o quão promissor o Mahito é. Como eu disse no começo do vídeo, o Sukuna ele cita ao jogo que o problema dele foi que ele não se entregou aos seus instintos de maldição. Já o Mahito, como ele diz contra o Itadori, a maldição verdadeira se chama Mahito. Por que a maldição verdadeira se chama Mahito? Porque o Mahito se entrega, ele não quer bem nenhum. Ele quer simplesmente pegar o Itadori e fazer ele comer cocô, entendeu? Ele quer amassar o Itadori, pegar o Itadori e matar ele, arrebentar ele, fazer amor com ele de uma maneira violenta, entendeu? Isso porque ele é a própria personificação de tudo que é de ruim do humano. Ele é a corrupção, ele é a violência, ele é o abuso, ele é a satisfação pelo prazer de ver o outro sofrer. Ele é é a personificação do circo pegando fogo. Ele é o Joker do anime de Jujutsu Kaisen. Isso é simplesmente maravilhoso. E ele sendo a representação da maldição da humanidade, que a maldição, qualquer uma, é criada, desenvolvida pelos medos dos próprios seres humanos, já faz dele o maior medo de todos, porque ele é o medo do seu próprio criador. Agora, pra mim não cometer erro nenhum, tá ligado? Eu querer falar, talvez ele não tenha tirado, isso aí foi tirado da própria mente dele, não. Eu vou citar um trecho que tá no mangá, inclusive vai ser colocado uma imagem da tela do que eu tô lendo agora, pra vocês terem um pouco de noção. Para os homens, a morte é um espelho, e o Mahito é esse espelho. O Mahito vai ficar ainda mais forte, você deve ter percebido isso. Quando renascermos, não seremos mais nós mesmos, mas eu ainda espero pelo dia que nos encontraremos de novo. Nesse momento, é a parte que o Jogo, ele tá falando com a Hanami e com o Dagon no além, que ele basicamente eles falam que o Mahito é a última esperança deles, tá ligado? E por ele ser a representação da morte, o oposto dos seres humanos, ele é muito promissor, ele é muito mais forte. O Jogo, no estado atual dele, é dito como ele é referente à igualdade do poder dele a equivalente 7, 8 dedos do Sukuna, que é uma quantia muito grande, levando em consideração quão forte o Rei das Maldições é. Porém, eles também dizem que o Mahito é o mais forte deles e também o mais promissor. Caso vocês não saibam, a luta do Mahito contra o Itadori, quando o Mahito ele usa aquela transfiguração e ele se transforma naquela forma que tem lâminas, e ele perde o olho dele, ele se transforma uma forma mais maldição mesmo, aquilo é quando o Mahito ele deixa de ser um feto amaldiçoado. Porque tudo que a gente vê do Mahito na obra inteira, tirando aquela parte, é um bebê. O Mahito é um feto amaldiçoado que choca no final da segunda temporada de Jujutsu Kaisen. Ele sendo um feto amaldiçoado, ele já é capaz de eliminar feiticeiro de grau 1 e talvez até de grau especial. Caso que, a não ser que você compare ele contra os mais poderosos, no caso a Yuki, o Yuta e o Gojo, claro, não talvez tenha como o Mahito vencer no estado atual dele. Porém, o Mahito nunca chegou a se desenvolver como uma maldição completa. Ele tinha acabado de sair da sua fase infantil e de bebê. Mas se ele tivesse pelo menos mais uns 3 anos dentro do arco, ele ia se tornar o personagem mais forte da obra inteira. Por quê? O único motivo do Mahito não ter matado o protagonista, que é o Yuji, foi por conta do Sukuna estar dentro dele. No caso, como havia 2 almas dentro do corpo do Itadori, ele não conseguia transfigurar o Itadori e nem matar ele, sendo impedido toda vez que ele iria fazer isso por causa do Sukuna. O Mahito foi tirado da obra tão prematuramente como o Gojo, por causa que ele é fundamental para a história progredir, porque com ele na obra não há o que fazer, ele vai simplesmente matar todo mundo, por causa que o Mahito, ele tem o poder mais forte de Jujutsu Kaisen, ele tem a expansão de domínio mais forte de Jujutsu Kaisen talvez, e o Mahito ainda por cima, ele é basicamente vulnerável, você não consegue dar quase dano nenhum. Não é mostrado se ele é afetado por energia amaldiçoada reversa, porque ninguém usa contra ele. O único jeito de dar dano nele referido na obra inteira é na alma, que poucos conseguem, sendo eles eu acho que o Gojo, o Sukuna e o próprio Itadori. Tirando isso, cara, sinto muito, você não vai fazer nada com ele, mesmo se você expandir domínio contra ele, você não vai causar dano nenhum no cara, o cara é simplesmente invencível. Além disso tudo, vou ser sincero com vocês, eu sou fanboy do Mahito, eu gosto muito desse personagem, eu acho incrível como ele foi desenvolvido na obra como um todo. Ele pra mim, atrás do Geto, ele é o melhor vilão. O Sukuna nem se compara, muito menos o Kenjaku. É um bando de bucha, os caras não tem história nenhuma. O Kenjaku falou, mano, pelo amor de Deus, mano. O Kenjaku, o objetivo dele é, eu quero ver as humanidades todas fundidas. O Mahito faz isso sozinho, rapaz. O Mahito, além disso, ele é fundamental pro plano do Kenjaku, porque sem ele lá, ele não conseguiria absorver o Tengen de maneira nenhuma e não ia ter como fundir toda a humanidade. Além disso tudo, o Mahito conseguiu um dos maiores feitos na obra toda, que é quebrar a mente do Itadori. O Itadori, você pode dizer que na parte que
Sukuna, ele usa expansão em Shibuya, destrói tudo, o Itadori cai no chão e chora, isso destrói ele. Errado. O Itadori, apesar dele ter ficado abalado, ter quase quebrado, o Sukuna não conseguiu afundar o menino num mar de desespero como ele fez com o Megumi nos capítulos recentes. O único que conseguiu quebrar realmente o Itadori foi o Mahito. O Mahito conseguiu fazer o moleque ficar em posição fetal, sem querer lutar nunca mais, apanhando que nem uma vagabunda no chão. Só salvo pelo protagonista, o verdadeiro protagonista de Jujutsu Kaisen, que é todo o Aoi, a lenda, o mito maravilhoso. Enfim, esse foi o vídeo, galera. Se você gostou, deixa aquele like, se inscreve no canal. Temos mais vídeos de Jujutsu Kaisen, agora de Kaiju número 8, futuramente de Dandadan. Se você gostou do conteúdo, temos mais vídeos de Jujutsu no canal, como eu falei do Sukuna, tem do Nanami também, que são maravilhosos esses vídeos. Se você quiser um roteiro bem feito, história bem contada, tá aí, rapaz, pra todo mundo querer ver. Se você não concordou com alguma coisa, se você concordou com alguma coisa, deixa um comentário aí falando o que você concorda, o que você discorda, e dando umas sugestões pra vídeo pra gente fazer, né? Que não você sabe, estamos aqui para agradar vocês, meus queridos. Beijo na bunda de todos vocês, tá? Enfim, é isso. Tchau.